Imagine um exército inteiro avançando pelo deserto. Milhares e milhares de soldados, seus estandartes flutuando ao vento. As armas brilhando sob um sol escaldante que não dava trégua. Eles marchavam com uma confiança inabalável, seguindo ordens para perseguir um inimigo que, segundo diziam, havia fugido para além das vastas dunas de areia. Era para ser uma campanha rápida, uma demonstração de força, quase um desfile militar. Mas o que eles não sabiam é que estavam marchando para o início de um dos maiores e mais intrigantes desaparecimentos militares de toda a história. Assim que deixaram para trás o último oásis, a última fonte de água e esperança, algo estranho começou a acontecer. O vento, que antes soprava de forma previsível, mudou de direção abruptamente, trazendo consigo um frio incomum para o meio do dia. A areia, antes fina e dourada, parecia ter se tornado mais pesada, mais densa, dificultando cada passo. E o céu, que deveria ser de um azul profundo e claro, assumiu um tom cinzento, quase metálico, uma cor impossível para aquela região árida. Era como se a própria natureza estivesse tentando a vais-a-lós, tentando fazê-los voltar. Apesar desses sinais sinistros, os generais, obcecados pela glória e pela vitória fácil, insistiram em avançar. Eles viam qualquer hesitação como fraqueza. A glória estava logo ali, à frente, esperando por eles do outro lado da próxima duna. Ou, pelo menos, era nisso que eles acreditavam cegamente. Para eles, recuar era impensável. A ordem era clara: perseguir e aniquilar. E assim, eles continuaram, a cada passo se aprofundando mais e mais no coração de um deserto que parecia vivo e hostil. Os dias começaram a se arrastar. Depois, as semanas se acumularam. E então, um silêncio absoluto e perturbador. Mensageiros que deveriam ter retornado para a capital com notícias da vitória nunca voltaram. Patrulhas de reconhecimento, enviadas para entender o motivo do silêncio e encontrar o exército principal, também sumiram sem deixar vestígios. Nenhuma carta, nenhum pombo-correio, nenhuma fumaça no horizonte. O silêncio era total. Não havia relatos de gritos distantes, nem sinais de uma grande batalha. Nenhum rastro de luta, nenhuma poeira levantada por cavalos em fuga. Nada. Quando a preocupação na capital se tornou insuportável e uma força de busca, muito maior e mais bem preparada, foi finalmente enviada. O que eles encontraram foi ainda mais aterrorizante do que uma derrota. Eles não encontraram um único corpo, nenhuma espada quebrada, uma roda de carroça partida, um pedaço de armadura amassado, nenhum equipamento abandonado, nenhuma tenda rasgada. Era como se o deserto tivesse se aberto, engolido 50.000 homens de uma só vez, e depois se fechado sobre si mesmo, apagando qualquer prova de que eles um dia estiveram ali. A terra estava limpa, varrida pelo vento, como se aquele exército massivo nunca tivesse existido. O que realmente aconteceu com o exército perdido de Cambises II? Essa é uma pergunta que ecoa há mais de 2.500 anos. O historiador grego Heródoto, que escreveu sobre o evento cerca de 70 anos depois, foi o primeiro a documentar a tragédia. Ele conta que o exército persa, enviado pelo rei Cambises II para subjugar os opositores no oásis de Siwá, no Egito, foi surpreendido por uma tempestade de areia colossal. Ele descreve um vento sul violento, que levantou colunas imensas de areia, uma verdadeira parede de poeira e detritos que avançou sobre os soldados e os soterrou completamente. Uma morte rápida e inescapável, onde o próprio deserto se tornou a arma e a sepultura. Essa explicação, a da tempestade de areia, ou simum, é a mais aceita e a mais racional. Tempestades assim são conhecidas por sua ferocidade no deserto do Saara. Elas podem escurecer o céu em minutos, reduzir a visibilidade a zero e mover dunas inteiras. Um exército pego de surpresa, longe de qualquer abrigo, estaria completamente vulnerável. Os soldados teriam sido sufocados, desorientados e, por fim, enterrados sob metros e metros de areia. Os seus corpos e equipamentos teriam sido rapidamente cobertos.
E com o passar do tempo, as dunas móveis teriam alterado a paisagem de tal forma que encontrar qualquer vestígio se tornaria uma tarefa quase impossível. Mas será que uma tempestade, por mais violenta que seja, conseguiria apagar completamente qualquer traço de um exército tão grande? Alguns especialistas duvidam. Eles argumentam que, mesmo com o tempo, algum artefato deveria ter vindo à superfície. Uma ponta de lança, um capacete, uma fivela de cinto. A ausência total de evidências físicas alimenta outras teorias, algumas bem mais sombrias e complexas. Uma teoria alternativa sugere que o exército não foi vítima da natureza, mas sim de uma emboscada humana brilhantemente executada. Os guias locais, que conduziam os persas pelo deserto, poderiam ser, na verdade, leais aos seus inimigos. Eles poderiam ter liderado o exército de Cambises para uma armadilha, talvez uma área de areia movediça disfarçada, ou um cânion estreito, onde seriam alvos fáceis para um ataque surpresa vindo de cima. Após a batalha, os vitoriosos teriam tido todo o tempo do mundo para saquear os corpos, recolher todas as armas e equipamentos e depois deixar o deserto apagar os últimos vestígios do confronto. Essa teoria explicaria a falta de artefatos, pois tudo de valor teria sido levado. Outra possibilidade é que a história de Heródoto tenha sido em parte um exagero, ou até mesmo propaganda política. Talvez o exército não tenha desaparecido de uma vez só. Eles podem ter sofrido uma série de reveses, emboscadas menores, falta de água, doenças, deserções em massa. A história do desaparecimento completo, em uma tempestade de areia, poderia ter sido uma maneira conveniente para Cambises II ou seus sucessores explicarem uma derrota humilhante, transformando um fracasso militar em um ato inevitável dos deuses ou da natureza. Ser derrotado por uma força da natureza é muito mais honroso do que admitir que seu poderoso exército foi superado por táticas de guerrilha ou por sua própria incompetência logística. E claro, como em todo grande mistério, não faltam as explicações sobrenaturais. Lendas locais falam de regiões proibidas no deserto, lugares amaldiçoados onde o próprio terreno se move sob os pés como se fosse água, ou onde espíritos do deserto, os Jinn, protegem suas terras de invasores. Há histórias de que o exército foi atraído para uma miragem que os levou a uma morte certa, ou que eles perturbaram um local sagrado e foram punidos por forças ancestrais. Essas histórias, embora fascinantes, pertencem mais ao reino do folclore do que ao da história, mas mostram o quão profundo é o impacto que esse desaparecimento teve na imaginação popular ao longo dos séculos. A busca pelo exército perdido de Cambises nunca cessou completamente. Ao longo das décadas, vários exploradores e arqueólogos afirmaram ter encontrado evidências. Nos anos 90, uma equipe acreditou ter localizado armas e restos humanos que correspondiam ao período, mas as descobertas foram mais tarde contestadas. Em 2009, 2 arqueólogos italianos anunciaram ter encontrado artefatos de bronze, uma ponta de flecha e até restos de um cavalo perto do oásis de Siwa, que eles acreditavam pertencer ao exército perdido. No entanto, a comunidade arqueológica em geral permanece cética, e nenhuma descoberta foi universalmente aceita como a prova definitiva. O deserto guarda bem os seus segredos. É um ambiente que apaga a história, que move e remodela a paisagem constantemente. O que hoje é uma duna, amanhã pode ser um vale. O que está enterrado a 10 metros de profundidade pode permanecer lá por milênios, ou ser exposto pelo vento na próxima estação. É essa natureza mutável que torna a busca tão frustrante e, ao mesmo tempo, tão cativante. A possibilidade de que, a qualquer momento, uma rajada de vento possa revelar a ponta de um escudo persa ou o crânio de um soldado de um império antigo é o que mantém a esperança viva. Então, o que resta é o mistério. Um exército de 50 mil homens que marchou para o deserto e simplesmente evaporou. Foi uma tempestade de areia de proporções apocalípticas, uma emboscada perfeitamente planejada, uma falha logística catastrófica, disfarçada de lenda, ou algo que desafia nossa compreensão da realidade.
Talvez nunca saibamos a verdade completa. O exército de Cambises permanece como um fantasma na história, uma lembrança poderosa da fragilidade humana diante das forças da natureza e da ambição desmedida. Um exército que marchou para a glória, mas encontrou apenas o silêncio e o esquecimento, engolido pelas areias eternas do tempo. O que você acha que aconteceu? Deixe sua teoria nos comentários. Gosto muito de ler as diferentes perspectivas sobre esses grandes mistérios da história. Se você gostou desse mergulho no passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!